O melhor boxeador de todos? Honestamente, o mais habilidoso foi um cara chamado Salvador Sanches. Não sei quem foi Salvador Sanches. Exato, isso é porque você não é tão fã de boxe quanto eu. Quem é o melhor lutador? Salvador Sanches. Acho que Sanches era difícil de vencer. Lutava muito melhor do que a maioria. E se você fosse pra cima com tudo, ele ia te destruir. Ver lendas do boxe falando com tanta mística sobre um boxeador que esteve longe de lutar nas categorias mais relevantes do boxe de sua época me fez perguntar: como ele conseguiu isso? E por isso, aqui na Olicutim, nós nos dedicamos a pesquisar e criar este vídeo, que sem dúvida é um dos mais especiais. Não só por se tratar de uma lenda do pugilismo, mas também porque ele é o ídolo de muitos dos boxeadores mais admirados atualmente. Deem as boas-vindas a Chava Salvador Sanches. Salvador Sanches Narvaez nasceu em 26 de janeiro de 1959, em Santiago Tianguistenco, uma cidade do estado do México, obviamente, no México. Nosso protagonista de hoje era filho de um casal de camponeses que, com esforço, trabalhavam a terra. Então, não era como se sobrasse dinheiro. Não é que vivessem na extrema pobreza, mas sim em condições econômicas um tanto adversas. Por isso, desde muito jovem, Salvador teve que trabalhar para ajudar sua família. Embora hoje em dia seja praticamente impossível não ligar seu nome ao boxe, sua primeira paixão foi a luta livre mexicana, disciplina que lhe chamava poderosamente a atenção. No entanto, um amigo o levou a uma academia de boxe quando ele tinha entre 13 e 14 anos, e embora ninguém da sua família jamais tivesse boxeado. Ele rapidamente demonstrou talento para distribuir pancadas. Ele lutou como amador por quase 2 anos, e seu recorde amador depende das fontes consultadas. Algumas dizem que foram 9 lutas, todas vencidas. Outras dizem que foram 35, sendo como 2 lutas por mês. Então, é um número que, bom, não é absurdo, principalmente se você quer aumentar sua experiência. Mas a questão é que, graças à sua habilidade, ele começou a ser incentivado a estrear como profissional. Obviamente, com a principal motivação de ganhar dinheiro para ajudar os seus e para melhorar sua qualidade de vida. O que é isso que um homem faz? A questão é que nosso protagonista tinha 16 anos e seus pais não estavam nada animados em vê-lo sendo espancado por dinheiro em um ringue. Mas vendo a determinação que seu filho havia demonstrado, decidiram apoiá-lo. E sim, eu sei que muitos vão me perguntar como ele conseguiu estrear com 16 anos? Mas a resposta é muito simples. Era o México de outros tempos e só isso. Que continue a corrupção. Ele faz sua estreia profissional em 5 de maio de 1975 contra um tal de Al Gardeno, ao qual, de acordo com o registro, derrota por nocaute. Nocaute no 3º assalto, fazendo assim uma estreia efetiva. E no prazo de 10 meses, somaria mais 8 vitórias, elevando seu recorde para 9-0, com apenas uma decisão até o momento. No dia 24 de abril de 1976, ele enfrentaria José Chaves, a quem dá uma verdadeira aula de boxe. A questão é que a surra foi tanta que o árbitro interrompeu a luta no 7º round. Após essa vitória, ele soma mais 4 vitórias em 6 meses. Todas por nocaute técnico ou por nocaute. Em 25 de dezembro de 1976, ele enfrenta Antônio Leão, que encara nosso protagonista. E apesar de Leão ter feito jus ao seu sobrenome, aguentando e devolvendo seus golpes em Sanches, acabaria caindo no 10º assalto por nocaute técnico, ao não conseguir se levantar depois de ser derrubado. E depois dessa luta difícil, ele adiciona mais 3 nomes à sua lista de vítimas, levando seu recorde para 18-0 e conseguindo uma luta pelo título de peso galo mexicano. E o que parecia que poderia ser uma luta fácil, se transforma em uma guerra, da qual, infelizmente, não há vídeo.
Mas o que se sabe é que nosso protagonista perderia a luta por decisão dividida, somando assim uma derrota ao seu cartel, quebrando sua invencibilidade. Mas atenção, porque essa foi a única derrota que ele teve. Tocado pela derrota, ele volta para a academia e ajusta os detalhes do seu jogo para poder retornar. E quando ele volta, encara 2 guerras em menos de um mês. Primeiro contra José Luiz Soto e depois contra Eliseu Cosme. Derrotando ambos por pontos, com um invejável recorde de 21 vitórias, ele faz sua estreia em solo americano. Seu adversário seria um tal de Juan Escobar, que faz o suficiente para garantir um empate. E após essa estreia, não tão vantajosa em solo Yankee, passa quase 2 anos lutando entre México e Estados Unidos, somando 13 vitórias ao seu cartel e derrotando nomes como José Santana, Carlos Mimilas, Salvador Torres, Félix Trinidade Sênior, o pai do Trinidade, que lutou contra Oscar de la Hoya e Richard Rossell. E todos os mencionados ele despachou por nocaute ou nocaute técnico. Com um recorde brutal de 33 vitórias, uma derrota, um empate e praticamente recém-completados 21 anos, ele se torna o desafiante ao título mundial dos pesos-pena do Conselho Mundial de Boxe. Conselho Mundial de Boxe. Esse título estava nas mãos de um tal Danny Little Red, Pequeno Vermelho Lopes, que havia se tornado famoso por ser campeão há 4 anos. Além de ter punhos carregados de dinamite, e como era de se esperar, os dois foram para uma verdadeira guerra. Felizmente, Sanches não cai no jogo de Lopes de transformar a luta em uma troca violenta e usa uma abordagem mais estratégica, acertando o campeão com classe. Lopes foi tão dominado que no 13º round o árbitro interrompeu a luta porque ele estava levando golpes como se fossem pipoca. Dessa forma, Salvador Sanches se torna campeão peso-pena do Conselho Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe. E rapidamente ele mostraria que era campeão por mérito. Porque em menos de 2 malditos meses, ele faz sua primeira defesa de título contra Rubem Castillo, um adversário que ofereceria uma resistência duríssima. Depois de 15 rounds, Salvador leva uma decisão unânime. E com certeza muitos vão ficar tipo, what the fuck? Que diabos? Como assim 15 rounds? Antes as coisas eram assim, pessoal. Hoje em dia é impossível. Mas antigamente era a norma. Dois meses depois dessa guerra, ele voltaria a enfrentar Danny Lopes, que esperava recuperar o cinturão. Mas a única recuperação que ele conseguiu foi voltar para casa depois da surra que levou de Salvador. No 14º assalto, Sanches balança o crânio dele com golpes tão violentos que o árbitro interrompe a luta.
e encerra 1980 com mais duas defesas violentíssimas, quero dizer. A primeira contra Patrick Ford e a segunda contra Juan Laporte. Na primeira, consegue vencer por decisão majoritária e na segunda, por decisão unânime. Nada mal, nada mal. 1981, ele começa defendendo seu título pela quinta vez contra meu compatriota, Roberto Castañón, que conseguiria aguentar o castigo, pelo menos por alguns rounds. No 10º round, já como de costume, Sanches dispara uma rajada de socos que atingem de tal forma o corpo de Castañón que a luta foi interrompida. E com um recorde monstruoso de 41-1, ele tem uma luta sem título em jogo contra Nick Pérez, a quem derrota por decisão unânime. Apenas um mês depois, ele tem aquela que é considerada uma das melhores lutas de sua carreira. Uma luta contra Wilfredo Gomes, mas essa luta já tinha sangue ruim antes mesmo do gongo soar. Veja, Gomes passou meses falando mal de Salvador, atacando-o pessoalmente e ofendendo-o em toda a oportunidade que tinha. Sanches, por sua vez, manteve a calma. Ele respondia aos ataques verbais, dizendo que falaria dentro do ringue como um verdadeiro gigachad. Mas hoje em dia se sabe que ele estava realmente irritado e que tudo o que queria era arrancar a cabeça de Gomes. No dia 21 de agosto de 1981, no Caesars Palace de Las Vegas, ambos pugilistas sobem ao ringue e Sanches massacra seu rival durante 8 rounds dolorosos e violentos. Após essa aula de boxe e violência, ele fica 3 meses fora, mas ao voltar, despacha 2 rivais em um intervalo de quase 5 meses. Primeiro, Pat Caldwell. E depois, Jorge Garcia. Ao primeiro, por decisão dividida, e ao segundo, por decisão unânime. Aliás, naquele ano, em 81, ele terminou sendo considerado o melhor boxeador do ano pela revista The Ring, junto com Sugar Ray Leonard. Seu próximo adversário obrigatório deveria ser Mário Miranda, mas ele não conseguiu enfrentar nosso protagonista e foi substituído pelo ganês Azumah Nelson. Esperava-se que Nelson fosse massacrado por Sanches, já que era um desconhecido para muitos. Mas, como um bom ganês, ele se esforçou e conseguiu aguentar o castigo imposto pelo nosso protagonista. Embora tenha perdido no 15º assalto, Salvador faz o de sempre. Dispara uma tremenda rajada de socos e derruba seu rival, que consegue se levantar. Mas ele repete a dose e a luta é interrompida.
Com um recorde formidável de 44, 1 e apenas 23 anos, o futuro parecia promissor. Mas o futuro de Salvador já não estava mais nos ringues de boxe, e sim no plano das lendas do boxe. 12 de agosto de 1982. Pela manhã, Salvador estava compartilhando com um grupo de seguidores e depois foi para seu campo de treinamento, já que vinha aí uma revanche contra Laporte. Mas no caminho para São Luís Potosí, tentou ultrapassar um carro e acabou batendo seu Porsche 928 contra 2 carros que vinham em sentido contrário, morrendo na hora. A notícia de sua morte impactou não só o público mexicano, mas também a comunidade do boxe em geral, pois Sanches já era praticamente uma estrela do boxe. No campo da especulação, ficaram os resultados de lutas que muitos viam como possíveis em seu futuro, como enfrentar Alexis Arguello ou um jovem, Júlio César Chaves. Conseguiu fazer 9 defesas de seu título em apenas 2 anos. Números que são uma loucura, pois hoje em dia, nenhuma comissão de boxe permitiria que um boxeador fizesse essas maratonas. Sua qualidade no boxe o transformou praticamente no ídolo dos nossos ídolos, pois reconhecem o enorme impacto que Salvador teve no boxe. Mas, será que sua lenda é realmente tão gloriosa? A resposta fácil é que sim. Ninguém jamais vai tirar dele suas 9 defesas em 2 anos. Ninguém pode negar que ele conseguiu derrotar 3 futuros membros do Hall da Fama do boxe. Mas também é verdade que seu recorde está bastante inflado. 13. Se olharmos suas estatísticas, percebemos que só em sua 13ª luta ele começa a enfrentar uma verdadeira oposição com experiência. Pois antes disso, ele chegou a lutar contra um estreante, quando já tinha 7 lutas profissionais. Ou o caso de Ponce, que tinha apenas 2 vitórias e 4 derrotas, quando teve que enfrentar Sanches, que já tinha 24 vitórias, mais de 15 por nocaute ou nocaute técnico. E não estou tentando sujar o nome dele, muito menos. Salvador Sanches é uma lenda do esporte, mas acredito que ele foi tanto beneficiado quanto vítima da época em que lutou. Além disso, sua própria imagem acaba sendo tristemente aumentada pelo seu desaparecimento tão precoce. Seu precioso recorde de 44-1 o coloca nesta posição de vitórias puras no boxe. Aliás, Salvador chegou até a atuar em um filme que foi lançado depois de sua morte. E me atrevo a dizer que, se tivesse vivido mais, ele provavelmente teria ampliado sua filmografia, provavelmente aos níveis de um Carlos Monzon. Claro, antes de jogar seu sucesso pela janela, junto com sua esposa, Salvador Sanches, como outros grandes do boxe, veio de baixo e, graças ao seu esforço, se tornou campeão. E por acaso do destino, passou para o plano das lendas, onde já está há mais de 40 anos, inspirando com suas façanhas. Como o boxeador, que só a morte conseguiu nocautear. Merecidíssimo o seu vídeo neste canal, e muito obrigado, pessoal, por estarem aí.